Saudações punitivas, meu nome é Rafael e seja bem-vindo ao Multiverso 38. Hoje eu tô aqui para falar a respeito desse cara aqui. O motivo de eu estar aqui comentando é porque se trata da número 1, da nova publicação do Justiceiro. Mas antes de falar da própria história em si, eu já vou dar um alerta que é mais importante até que o próprio conteúdo. Há muitos anos, décadas, ou sei lá mais o que, o Justiceiro ele não tem uma revista ali mensal, publicada de maneira regular ou o mais próximo do que a gente possa chamar isso. A única vez em que ele teve revista própria foi pela Abril, no começo dos anos 90. Ela era em preto e branco, nos mesmos moldes da Espada Selvagem de Conan. Bom, mas isso não vem ao caso. Em relação àquele alerta que eu falei, ele não está relacionado à história em si, mas relacionado à forma com que a Panini publica os materiais dela. Então saiba que aqui você vai ter um mix que condensa 4 edições da Americana, sendo que 3 seria da mensal mesmo do Justiceiro lá fora, e de uma outra revista que ele tem, que é o Diário de Guerra, sempre naquela série Blitz. Só que agora o preço de capa dela é R$ 39,90. Mesmo pegando com promoção, o desconto ele não vai ser tão alto assim. Mas é a única forma que justifica a aquisição desse material. Pelo preço de capa, sim, definitivamente não compensa, independente da qualidade da história. Mas o problema nem é esse. O grande problema é, a Panini ela começa a publicar as edições dela com um valor, aí depois esse valor ele vai aumentando a cada título, dependendo da periodicidade dele. Esse daqui não é um título mensal. Ele deve ser publicado a cada 2, 3 meses ou mais. E dependendo do tempo de espera entre uma revista ou outra, dependendo do tempo desse intervalo, o preço pode aumentar. Se a Panini decidir encerrar esse título logo, em 2 ou 3 edições, então o preço da edição final, que vai condensar o maior número de edições americanas, ele vai ser muito mais alto. Eu vou pegar como exemplo a revista da Mulher-Aranha, que começou ali custando uns R$20 na número 1, depois foi para 20 alguma coisa, ou mantinha o mesmo preço, e tinha um número maior ou menor de páginas, não me lembro agora, e recentemente saiu a número 3, custando ali R$70. Obviamente que ela condensa um número absurdo de edições, algo que a Panini usa como argumento para justificar os aumentos e tal, já que está condensando uma quantidade maior de edições. Então saiba que há o risco disso acontecer. Dessa edição aqui, que já custa R$40, ela terminar custando mais de 100. Mas ainda antes de entrar na história, eu vou ter que contextualizar qual é a proposta dessa publicação, mesmo lá fora, na própria Marvel. Reza a lenda de que a ideia original seria de você alterar o status do personagem, mudando o símbolo dele, a identidade visual dele, melhor dizendo. A própria Marvel alega que o símbolo dele é utilizado como forma de divulgação de outros grupos, outros nichos que, a princípio, não teria alguma ligação com o que a Marvel promove nas publicações dela. Esse símbolo ele é usado para diversas coisas. O principal, assim, na minha opinião, é que ninguém paga direitos para o uso desse símbolo. As pessoas não colocam ali o nome do Justiceiro, nem nada que relacione diretamente à imagem do personagem. Mas por ser uma caveira ali estilizada, aquela é a identidade visual do personagem, que é uma propriedade intelectual da Marvel. Então eu acho que está muito mais associado a isso do que realmente a mudança em si do status quo do personagem. Porque as pessoas que utilizam esse símbolo, principalmente aqueles que fazem uso para fins militares, armamentistas, ou de alguma coisa que conduz a um tipo de violência, na verdade está seguindo aqui à risca o que o próprio Justiceiro representa. Ele é a encarnação da violência e da morte. E é o que exatamente essa HQ faz, mostrar que ele é isso. Ele é praticamente o arauto da própria morte. Então, a desculpa da questão do símbolo ser usado para outros fins, eu não acho que justifica, porque a forma com que esse símbolo ele é utilizado e divulgado faz referência ao que o Justiceiro representa dentro do universo Marvel. Ele não representa ali um símbolo de justiça, igualdade, fraternidade, prosperidade ou qualquer coisa do tipo. Ele não representa ali o sonho americano ou qualquer outro tipo de sonho. Ele está ali para representar a vingança e a punição, que é o que o Justiceiro faz. Mas agora sim, chega de preâmbulo e vamos entrar aqui direto na história, direto no material. Depois de toda a introdução à simbologia do personagem, no texto aqui do Diogo Prado, que eu acredito que seja um dos editores, se não o editor principal, o editor sênior aqui da Marvel, das revistas da Marvel, ou pelo menos da revista do Justiceiro aqui no Brasil, como eu falei, eu acredito que a justificativa não seja nada disso que ele coloca aqui. Isso aqui está mais por uma desculpa que a Marvel criou para ela e para os fãs, para a mudança no status quo do personagem. Só isso. Eu acredito que está muito mais relacionado a uma questão de propriedade intelectual do que qualquer outra coisa. Quando eu vi a repercussão lá fora e a proposta nesse próprio introdutório aqui do editor e a questão do número 1,
Então a impressão que a gente tem é a mesma da que aconteceu com as revistas do Homem-Aranha e do Wolverine recentemente. Você vai ver ali, talvez até um novo princípio, né, uma nova origem, ou algum recomeço ou começo de alguma forma, só que agora tentando justificar a presença de uma simbologia nova, de uma nova identidade para um personagem bastante tradicional, surgido há muitas décadas. Aí a impressão que se tinha é que você teria um justiceiro assim, mais suavizado, já que a questão do símbolo está associado à violência. E o próprio argumento aqui do editor e da própria Marvel, como eu já vi em alguns anúncios, né, de divulgação do novo título, era justamente a questão de mostrar que o personagem não tinha a ver com que o símbolo dele estava sendo associado. Mas não é o que acontece. Na verdade, o que a gente tem aqui é exatamente o oposto disso. E eu vou fazer questão de mostrar aqui para vocês. Então eu tô lá folheando minha revistinha do Justiceiro e tal, começo a ler, achando que eu vou encontrar uma nova origem mais suavizada, quando de repente eu me deparo com uma sucessão de mortes que culmina aqui em uma splash page. Fantástica, por sinal. A arte e a colorização aqui estão impecáveis. E na sequência a gente vê o Justiceiro fazendo isso aqui. E depois a gente vê ele punindo um assassino aleatório aqui, que foi capturado, né, pelo novo grupo dele, com direito à decapitação mostrada e tudo. Depois ainda a gente acompanha aqui um flashback, né, do Justiceiro queimando e metralhando, né, vários ninjas vivos ali do tentáculo. Depois a gente vê o Justiceiro aqui copulando com uma mulher que estava morta, né, e que acabou de ser ressuscitada, mas eu não vou dizer quem é ela. Depois a gente tem o Justiceiro esmurrando alguém aqui, quase até a morte, né, com shurikens nas mãos, quase até a morte porque foi intencional, porque senão ele teria matado sim. Olha o estado que o cara ficou. Como se não bastasse, a gente agora descobre que ele faz parte de um culto a um tipo de demônio ou alguma criatura assim dos infernos. Na verdade a gente ainda não sabe muito bem o que é, mas em resumo, ele agora cultua esse demônio aqui, conhecido apenas como a Besta. Como se não bastasse tudo isso, a gente tem a presença aqui do Ares, né, o deus da guerra, e ele já aparece punindo um transgressor aí de uma gangue adversária, só uma punição de leve, né? Um soquinho assim que chega de uma divindade, claro, estourar a cabeça do integrante de uma gangue rival a dele. Porque na Marvel, até os deuses possuem gangues. Depois, a gente tem algumas cenas aqui de violência com o Justiceiro torturando, né, esse integrante da Hydra ou da Ima, já nem lembro mais, mas acho que é da Hydra, que culmina na morte dele, depois que o segredo aqui é revelado. Depois a gente tem aqui o Justiceiro punindo os próprios ninjas do tentáculo. Depois ainda uma imagem singela aqui do Ares, né, abrindo vários ninjas assim ao meio, com um machado, né, algo perfeitamente normal e comum pra gente, que lê quadrinhos de super-heróis. E depois a gente termina com o Justiceiro jogando um cara com o braço decapitado para alguns ursos comerem assim. Nada demais. Fora que eu pulei várias mortes aqui, cenas de violências pesadíssimas. A HQ possui algumas cenas em flashback, em que a arte, ela é diferente da linha regular. E em um desses flashbacks é mostrada a primeira grande morte, né? O primeiro assassinato cometido pelo Justiceiro já quando criança. Como vocês podem ver, na verdade, essa mudança de símbolo, de simbologia, né? Mais especificamente, na prática ou em teoria, não mudou nada em relação nem ao status quo do personagem, nem ao cânone dele. O que o roteirista procura fazer aqui é algo muito semelhante ao que o Garth Ennis fez no passado. Tentar mostrar que, na verdade, em sua origem, o Justiceiro, ele sempre foi ali um sociopata, bem diferente de um psicopata. Ele sempre esteve em busca de uma justiça social, em que ele sente a necessidade de punir as pessoas que transgridem a lei. Eu não estou me referindo aqui apenas ao aspecto legal, né, e jurídico da lei, mas de uma dita lei, né, universal, de que um ser humano, né, ele não poderia matar um outro, e que a primeira morte que ele cometeu, ainda criança, não foi para se defender, foi para punir um cara que cometeu muitos crimes, mas que sempre escapava à lei. Ele vai atrás daqueles que sempre viveram impunemente. E é daí que nasce o Justiceiro. Por isso que eu digo que não houve uma grande alteração, ou praticamente nenhuma, no cânone do personagem, desde que o próprio Garth Ennis já tinha proposto algumas reformulações. Na verdade, ele em si não chegou a reformular grande coisa, porque a gente quase não tinha informações a respeito da origem ou da juventude do Justiceiro. E é isso que a gente vai ver aqui. O Justiceiro atuando no presente, representado ali por um tipo de arte e de colorização também. E esse foi então Justiceiro, o rei dos assassinos. E ele já tem como primeiro adversário lutar contra o deus da guerra e futuramente o Demolidor também. Então foi isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.